5 horas 47 minutos, 5h47, tudo bem com você? Eu espero que sim. Está no ar o nosso SBT Notícias aqui pelo SBT Cuiabá. Para você que nos acompanha ao vivo, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Você que está já nos acompanhando em Cuiabá, Várzea Grande, meus amigos de Nova Mutum, de Sinop, é sempre uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente todos os dias no nosso SBT Notícias. Já quero liberar o nosso WhatsApp, que já está aqui na tela, para você enviar sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, fazer a sua sugestão de reportagem. Nossa equipe aqui da redação do SBT Cuiabá sempre atenta à sua mensagem para providenciar a reportagem, a reclamação, o problema que você tem aí também no seu bairro. E nós vamos conferir a partir de agora os principais destaques da edição de hoje do SBT Notícias. Tem susto na hora de abastecer, meu amigo. O preço dos combustíveis subiu aqui na Baixada Cuiabana e motoristas já pagam R$ 4,00 pelo litro do etanol e R$ 7,00 pela gasolina. É mole ou quer mais? Vamos falar também sobre economia e exportações em alta. Um aumento em mais de 100% o índice da carne bovina produzida em Mato Grosso, que foram exportadas para a Europa. A Espanha foi o principal destino. E ainda, inaugurada hoje a Cabine Lilás. O objetivo é dar atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do SBT Notícias, que está só começando. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Já estamos de volta, agora 5 horas e 50 minutos, de volta com o SBT Notícias aqui no SBT Cuiabá, sempre agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha diariamente aqui na nossa emissora. Nós vamos começar o jornal falando sobre segurança pública, isso porque a Secretaria de Segurança inaugurou a Cabine Lilás, que é um espaço criado para atendimento especializado a mulheres vítimas de violência. Eu vou falar ao vivo com a Luana Rodrigues, que já está comigo aqui no telão e vai explicar como é que funciona a Cabine Lilás, todos os detalhes para a gente. Luana, boa noite, seja bem-vinda. Conta para a gente como é que funciona esse projeto Cabine Lilás. Boa noite, Igor. Boa noite para todos que nos acompanham. Essa é uma excelente notícia. O serviço, ele funciona dentro do CIOSP, na sede da Secretaria de Segurança em Cuiabá, e vai acompanhar desde a ligação feita para o 190 até a chegada da polícia. O serviço ele é exclusivo de atendimento telefônico para os casos envolvendo violência contra a mulher. A equipe da cabine ela vai receber a ocorrência, vai passar todas essas informações para a equipe da polícia que vai se dirigir até o local. Mais cedo nós conversamos com a secretária de Segurança Pública, Suzane Tamanho, e também com a coordenadora de enfrentamento à violência contra mulheres vulneráveis, a capitã Beatriz Castelli. Veja. Essa entrega, ela faz parte de uma política de governo do estado de Mato Grosso, que é realmente, a gente viu aqui durante a apresentação, e vocês tiveram conhecimento aqui de como funcionará essa Cabine Lilás, é para que aquela mulher que ligue aqui 190, 92, 93 ou 197, procure auxílio da segurança pública, da polícia em especial, terá um atendimento humanizado e acolhedor do início ao fim. E até depois do término dessa ocorrência, é a questão da gente estar acompanhando realmente essa mulher que foi vítima, dando o devido encaminhamento à rede. Eu acho que é uma sinergia de esforços em que a gente está combativo em reduzir os números de feminicídio no estado de Mato Grosso. Os números continuam os mesmos, 190, 192, 193, 197, só que agora, identificada a situação de violência contra a mulher, automaticamente e de forma muito célere, ele é repassado à cabine. Então a mulher não precisa contar a história para o primeiro atendente, depois contar a história novamente aqui, para os despachantes, e contar a história novamente para quando a guarnição chega no local, tá? A gente tem uma interlocução única. Para que essa interlocução única? Para a gente evitar a revitimização, que é a mulher recontar a história várias vezes. Então, com a cabine, a gente tem profissionais capacitados,
na Lei Maria da Penha, na escuta qualificada, na escuta empática dessa mulher. A mulher, os atendentes sabem repassar as informações do que a mulher deve fazer após a ocorrência. Igor, vale destacar, que a proposta é agilizar o atendimento e oferecer ainda mais acolhimento às vítimas por meio de uma equipe especializada nesses casos. Volto com você. Muito obrigado, Luana. Informação importante, toda a ação de combate à violência contra a mulher, ela é fundamental. Desta vez, a Cabine Lilás, um serviço muito importante que vai dar atendimento especializado, rápido, eficaz, ágil, personalizado às mulheres vítimas de violência aqui em Mato Grosso. As forças de segurança têm fechado o cerco, têm combatido, buscado principalmente a prevenção desse tipo de crime. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública do nosso estado por entender, compreender e investir em políticas públicas voltadas ao combate ao feminicídio, ao combate à violência de todas as formas, a violência contra a mulher. São 5 horas e 55 minutos. Policiais de Sinop vieram até Cuiabá para cumprir mandados contra investigados por tráfico e lavagem de dinheiro. E durante a operação, um dos alvos morreu no confronto com a polícia. Vamos ver. A investigação começou em Sinop, mas os policiais descobriram que a estrutura do grupo ultrapassava os limites do município. Por isso, equipes do Nortão vieram até Cuiabá para cumprir parte dos mandados. Portas arrombadas davam início à caçada pelos faccionados. Ao mesmo tempo, policiais cumpriram ordens no Paraná, em Goiás e em São Paulo. Ao todo, são 48 ordens judiciais. Além de prisões, a polícia apreendeu armas, munições, porções de drogas, balança e dinheiro em espécie. O objetivo dela é o combate à lavagem de dinheiro, principalmente dinheiro oriundo do tráfico de drogas lá da região norte do estado de Mato Grosso. Os investigados aí que são responsáveis, por fazer a movimentação financeira dessa investigação criminosa, eles utilizando aí tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, fazendo essa movimentação fraudulenta. De forma simples, o dinheiro que vem do tráfico de drogas não pode ser gasto livremente sem levantar suspeitas. Daí os criminosos criam empresas de fachada para movimentar os valores. É o que a polícia chama de lavagem de dinheiro. É justamente isso, dar legalidade ao dinheiro que vem do crime. São empresas fantasmas que muitas sequer existem no plano físico e elas eram utilizadas basicamente para tentar ludibriar as investigações policiais. Um dos alvos, identificado como Ian dos Santos, de 30 anos, morreu durante a ação. A polícia diz que Ian era faccionado e tinha um extenso histórico criminal. E o criminoso ali, ele já tinha 2 homicídios praticados quando era menor e 2 homicídios praticados quando era maior. Já tinha uma pena definitiva em seu desfavor de 13 anos e era investigado de participar, ser integrante dessa organização criminosa. Na residência dele também havia drogas, além de homicida, era traficante. Quem se interessa em fazer parte desse tipo de vínculo social, o cemitério ou a cadeia é o destino final dele. Desse rapaz aí, talvez ele teve várias oportunidades de sair desse vínculo social que ele tinha aí com esses criminosos. E hoje, certamente, o limite dele chegou. Olha, a lição que fica que o agente muito bem disse, Uma vez que se escolhe o mundo do crime, tem 2 finais. Ou a cadeia ou o cemitério. O próprio agente de segurança falou a respeito disso, Então, os pais, os adolescentes, que são, de alguma maneira, envolvidos pelas facções, são cooptados pelas facções, precisam saber disso. A reta final, a linha final, ou vai ser preso ou vai ser morto, porque se vai entrar em confronto com a polícia, não tem outro caminho. Vai acontecer o que aconteceu com ele. 5h58, nós vamos agora ao nosso giro de notícias com Matheus Mendes.
Um homem de 37 anos foi preso suspeito de atear fogo em uma área anexa à UTI e à maternidade do pronto-socorro de Várzea Grande. A fumaça entrou na UTI, onde 6 crianças recebiam atendimento. Imagens ajudaram a Guarda Municipal a identificar o suspeito, que foi levado à central de flagrantes. A Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Roleta Russa e prendeu um homem apontado como braço operacional do líder de uma facção. Segundo a investigação, ele ajudava a esconder bens e a movimentar o dinheiro do grupo. Um Corolla Cross avaliado em mais de R$150 mil foi identificado. Um grupo é investigado por desviar veículos e aplicar golpes em clientes de uma concessionária em Sorriso. Segundo as investigações, o esquema movimentou cerca de R$50 milhões em um ano. O prejuízo já passa de R$2 milhões e pelo menos 15 vítimas foram identificadas. Muito obrigado, Matheus. 5h59. E a exportação de carne aqui em Mato Grosso aumentou 172%. O principal destino dessas exportações tem sido o mercado europeu, notadamente a Espanha. Os detalhes com a Luana Rodrigues. Mato Grosso aumentou as exportações de carne bovina nos 7 primeiros meses deste ano. Foram 457 mil toneladas vendidas para outros países, movimentando 2,8 bilhões de dólares. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a receita subiu 51%, segundo dados do Comex State. Em julho, o avanço mais expressivo foi registrado nas vendas para a Espanha. Os embarques passaram de 549,7 toneladas em junho para 1,4 mil toneladas em julho, um aumento de 172%. Os Estados Unidos também ampliaram as compras. Passaram de 3,1 mil toneladas em junho para 5,3 mil em julho, uma alta de 66,6%. Para o Chile, os embarques tiveram um crescimento de 37,4%. E no acumulado de janeiro a julho, os Estados Unidos compraram 36,8 mil toneladas, 69,6% a mais que no mesmo período de 2025. O Chile comprou 30,8 mil toneladas, uma alta de 76%. Já a Espanha recebeu 5,1 mil toneladas. Segundo o Instituto Mato Grossense da Carne, o resultado está atrelado ao aumento da eficiência da produção e também com relação às exigências do mercado internacional. Muito obrigado, Luana. Olha, uma informação bem importante, né? Nós temos visto aí a economia de Mato Grosso superando todos os dias novos recordes. Ontem nós mostramos aqui o recorde da safra de milho, boa parte sendo exportada, como sempre foi, outra parte ficando em Mato Grosso para ser processado como biocombustível no etanol de milho, com cada vez mais usinas de biocombustível sendo implantadas aqui no estado de Mato Grosso. Na proteína animal, falamos sobre a carne suína, que será consumida nas escolas estaduais. Falamos também hoje sobre este recorde de exportação da carne bovina, que sempre foi o carro-chefe também na economia de Mato Grosso. Antes do agronegócio, a pecuária de corte sempre também foi o forte da economia de Mato Grosso, e exportando e abrindo novos mercados. A China, ela tem um limite de compra do mercado brasileiro aqui de Mato Grosso, né? Então o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, o desenvolvimento econômico, todo o sistema que envolve a proteína, os sindicatos rurais da pecuária, o Sindicato Rural de Cuiabá, trabalham fortemente para adequar a produção mato-grossense à legislação dos países que importam a nossa produção. E isso requer qualidade, diversas licenças, uma série de regras, de regramentos e ordenamentos que precisam ser cumpridos para adequar aquilo que o comprador quer. Veja que a Espanha se torna agora um dos principais compradores de carne bovina do estado de Mato Grosso. É isso. Quando você tem bloqueios em algumas regiões, já aconteceu o bloqueio da carne pelos Estados Unidos, aumentou a exportação para o Uruguai, aumentou a exportação para o México, ou seja, quando o produto é bom, sempre vai ter quem compra. 18h03, falando ainda de economia, falamos de coisa boa, né? Agora a notícia que eu vou trazer não é boa. É porque quem foi abastecer hoje nos postos aqui da capital levou aquele susto, o já conhecido susto.
foi abastecer e viu que o combustível subiu. Foi reajustado e de novo voltou a pesar no bolso do consumidor. Vamos ver na reportagem. O alívio no preço do etanol durou pouco. Depois de uma breve queda, o combustível voltou a subir nos postos da Baixada Cuiabana. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis entre os dias 16 e 22 de agosto revela que naquele período o etanol era vendido em média a R$ 3,74 o litro. Hoje, o preço médio chega a R$ 3,97 e pode ser encontrado por até R$ 3,99. A alta surpreendeu motoristas e reduziu a vantagem que o combustível havia conquistado nas bombas. Só sobe e nada de abaixar e o aumento é bem alto. Daqui a pouco a gente vai estar dando tudo de a pé novamente, né, pelo jeito. É muito estranho, né, também um estado que é um dos maiores produtores de etanol, várias indústrias aí no Nortão e continuar tendo uns valores mais altos do etanol, né? E a gasolina também ficou mais cara. Na pesquisa da ANP, o litro era comercializado em média a R$ 6,72. Agora o consumidor paga entre R$ 6,97 e R$ 6,99. Com a alta nos dois principais combustíveis, o motorista precisa pesquisar antes de abastecer. E a expectativa é saber se esse movimento de alta é passageiro ou se os preços devem continuar subindo nas próximas semanas. Não tem como, o bolso da gente sente, né? E a gente que trabalha, pega trânsito, precisa buscar na escola e a gente depende disso, né? Do combustível, do carro, né? Olha só, nós pedimos ao Sindipetróleo uma nota relacionada ao aumento aqui na capital. E o sindicato nos enviou a resposta em relação ao aumento em todo o estado. A nota é a seguinte: o Sindipetróleo explica que o etanol subiu, em média, 12 centavos por litro nas últimas semanas. Entre os motivos estão o aumento da mistura de etanol na gasolina, a proximidade do fim da safra de cana e a valorização do açúcar. Mesmo com a alta, Mato Grosso ainda tem o menor preço médio do etanol no país. Essa é a nota do Sindipetróleo. 18h06. 18h06, vamos falar de eleições 2026, hora da gente saber os compromissos dos candidatos ao governo do estado. A gente vai lá para o telão para acompanhar a agenda dos candidatos, começando com Otaviano Pivetta, do Republicanos, que é o atual governador candidato à reeleição. Reuniões internas durante o dia e 18 horas, lançamento da campanha de Gilberto Figueiredo, ex-secretário de Saúde do Estado, a deputado estadual. Esta é a agenda do Otaviano Pivetta. O senador Wellington Fagundes, candidato ao governo, 10 horas teve entrevista em TV, 13h30 gravação de programa eleitoral e 18 horas, ou 18, né? Participação em podcast, agenda do senador Wellington Fagundes. A doutora Natasha Sheksarenko, do PSD, 7h20 entrevista em emissora de rádio, 8h30 entrevista para site, 14 horas gravações, 19 horas novena do Senhor Divino, agenda da doutora Natasha. O candidato Maurício Coelho, do Mobiliza, pela manhã gravação de conteúdo, pela tarde reunião com lideranças e 18h30 sabatina em TV. O candidato Sargento Laudicério, do Argir, pela manhã teve reunião para preparação para debate e à tarde gravação de materiais para campanha. A agenda dos candidatos ao governo do estado de Mato Grosso, que você acompanha diariamente aqui no SBT Notícias. Falando ainda em eleição 2026, a disputa pelo tempo de rádio e televisão da propaganda eleitoral abriu uma nova crise dentro da coligação Coração da Gente, que reúne o PL, o MDB, o PRD, o Solidariedade e o Partido Novo aqui em Mato Grosso. A candidata ao Senado, Janaína Riva, do MDB, recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso contra a própria coligação. Ela pede que o tempo destinado às candidaturas ao Senado seja dividido igualmente entre ela e o candidato José Medeiros, do PL. Segundo essa representação, dos 2 minutos e 51 segundos destinados à chapa majoritária do Senado, 1 minuto e 12 segundos teriam sido reservados para Medeiros. Janaína ficaria apenas com 30 segundos.
A defesa da candidata afirma que a divisão foi definida de forma unilateral pelo PL e não teria sido combinada ou ratificada pelos demais partidos da coligação. Os advogados também denunciam dificuldades de acesso da equipe de Janaína ao plano de mídia e aos cadastros necessários para o envio das inserções eleitorais. A defesa sustenta ainda que a divisão desigual do tempo viola o princípio da isonomia e regras da Justiça Eleitoral relacionadas à participação feminina nas eleições. Portanto, a coligação, a candidata Janaína Riva, está pedindo na Justiça Eleitoral que o PL divida melhor o seu tempo. O Zé Medeiros estaria com mais tempo do que ela, o que na visão dela é injusto. Então, ela entrando contra a própria coligação. É inédito isso, eu nunca vi. Ela tem esse direito do ponto de vista legal, tanto que entrou, resta agora saber qual vai ser o posicionamento da Justiça e qual vai ser a repercussão disso dentro do próprio PL, que tanto alguns membros defendiam a coligação com a deputada Janaína. Vamos acompanhar para ver o que vai virar dessa situação dentro da coligação. 18h10. A pergunta é a seguinte: quem é que não se preocupa com segurança e o bem-estar dos seus familiares, não é mesmo? E evidente que não é para menos, porque ninguém quer passar por dificuldades, por fatalidades, acidentes, imprevistos e situações difíceis, né? Por esse mesmo motivo, o seguro residencial está em alta no estado de Mato Grosso e no Brasil de maneira geral. A Luana Rodrigues vai contar para a gente sobre esse assunto. Quando se fala em seguro, muita gente pensa na proteção do carro. Mas esse cuidado também se estende à casa e a tudo que foi construído dentro dela. Não é à toa que o seguro residencial tem sido cada vez mais procurado por quem busca proteger um dos seus maiores patrimônios. Seguro residencial, pessoal, é muito importante, ele vai muito além do incêndio e do roubo. Hoje, por exemplo, se o box do seu banheiro ele quebrar, o seguro residencial pode pagar. Se a sua TV queimar, o seguro residencial pode pagar. Se você não tem habilidades domésticas e você não consegue trocar um chuveiro ou chamar um eletricista para mudar uma tomada de 110 para 220, o seguro vai fazer isso por você. Muitas vezes o que você usa de assistência no primeiro, segundo mês já paga o investimento que você fez. E lembre-se, o seguro residencial é menos de 0,5% do valor do seu imóvel, extremamente acessível. E dentro do Sicredi, nós temos uma prateleira de mais de 5 seguradoras. Então, quando você procurar um gerente do Sicredi, ele vai fazer toda essa assessoria para você. Sempre que nós tivemos a necessidade, nós tivemos um bom atendimento em relação ao seguro. Às vezes você pensa assim, o seguro é que vai resolver diante de grandes situações, mas não, para nós ele foi muito importante em pequenas situações também. Já aconteceu aqui na nossa casa, a parte hidráulica que apareceu um problema, que tivemos que chamar o seguro, já aconteceu das crianças estarem brincando aqui dentro de casa, quebrar uma porta de vidro, então o seguro também nos atendeu. Outras situações da parte elétrica, como meu marido citou também, a gente teve alguns imprevistos em relação à parte elétrica, o seguro veio, nos atendeu. A gente paga um valor pequeno comparando com o tamanho do benefício que nos é fornecido. O seguro residencial serve tanto para o proprietário quanto para o inquilino. E a proteção começa rápido, em algumas coberturas, já no dia seguinte à contratação. E para quem mora em Mato Grosso, as garantias ganham ainda mais importância. Outro ponto importante são os períodos de chuva. A gente tem cidades onde costumam ter alagamentos, a gente tem bairros dentro de cidades que já são mapeados, que ali tem índices de alagamentos em determinados meses do ano. Então essa cobertura de alagamento, por exemplo, que não é uma cobertura padrão das seguradoras, mas que o Sicredi tem algumas seguradoras no balcão que disponibilizam essa cobertura, são muito importantes para a gente ter um olhar mais voltado para o Mato Grosso e para o clima, que oscila muito aqui para a gente. Mais do que recorrer ao seguro quando surge um problema, a ideia é se antecipar aos imprevistos. E esse cuidado com o patrimônio pode, inclusive, passar de geração em geração. Meu pai tem, na casa deles, dos meus pais tem. Até aconteceu um caso alguns anos atrás, de uma mangueira cair em cima do telhado e quebrar até a grade da frente. E ele acionou o seguro deu todo o suporte
para eles de reembolsar o prejuízo que eles tiveram. Eu recomendo sim, é muito importante você ter esse seguro, principalmente a questão de incêndio. E toda essa proteção pode custar bem menos do que muita gente imagina. Diferente do seguro de automóvel, que costuma custar normalmente 4% do valor do carro, o seguro residencial ele é muito menos do que isso. Os valores do seguro residencial eles são muito acessíveis. Eles custam mais ou menos, em média, 0,3 a 0,5 do valor do imóvel. Então ele é muito barato mesmo. Hoje você tem diversos perfis que você consegue ser atendido no seguro residencial. Eu tenho seguros residenciais para casas de baixo padrão e até para casas de até 20 milhões de reais. SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até amanhã.